Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui para a nossa última videoaula sobre o capítulo de número 1 do livro História da Vida Privada no Brasil, capítulo de número 1 escrito pelo organizador, que é ninguém menos que Fernando Novaes, né? E o capítulo 1 tem o título de Condições da Privacidade na Colônia. Nós pegamos esse capítulo e dividimos ele em 4 subtítulos, dados por mim. Não que esses subtítulos não se comunicam entre eles, ou que está clara essa divisão no texto do autor, mas eu coloquei esses subtítulos como uma maneira didática da gente pensar características da colônia, ou da vida privada na colônia, ou talvez momentos de escrita do texto do autor, ou simplesmente para ficar de alguma forma fragmentado e eu pudesse dividir nos vídeos, ok? Então, a primeira subdivisão que eu fiz foi introdução, né? Onde o autor fala e trata a respeito do contexto europeu. O segundo subtítulo eu dei o nome de mobilidade, né? Que ele demonstra que a nossa colonização ela é móvel, não só geograficamente, mas também na concepção imaginária e em sua relação econômica. O terceiro subtítulo, eu dei o título de colonização como um período intermediário, porque a diversidade, a fluidez e a dispersão, esse é o tema da colonização no Brasil e no mundo, né? Que nós somos sempre transição. E por último eu gostaria de falar sobre as sensações e os afetos, né? Que são sensações e afetos de instabilidade, precariedade, provisoriedade. São esses conceitos que explicam a formação do imaginário na vida privada da colônia. A ideia de ser as colônias uma extensão da metrópole, na realidade era bem diferente, pois muitas vezes as relações que iam se fundamentando aqui na colônia eram até mesmo negadoras da realidade europeia. Nós temos, por exemplo, a ideia da distinção entre colônia e metrópole. Na Europa, o trabalho já estava sendo assalariado, né? O livre dos artesãos e dos camponeses, né? Era um trabalho livre. Na colônia é a negação disso, porque na colônia a gente tem o trabalho compulsório e a escravidão. Então, é interessante que nesse meio termo, ou nesse meio tempo, nesse processo de colonização, a religião ela sempre está infiltrada. E ela sempre aparece como promotora de legitimação do discurso político. Nesse caso, era a legitimação do discurso político ou econômico de dominação. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou dizendo que desde a nossa colonização, a religião se apresenta como uma promotora de legitimação do discurso. E que nesse caso específico, lá da colonização, porque está muito longe da nossa realidade, né? Nesse caso específico, lá da nossa colonização, a religião se apresenta como promotora de legitimação de um discurso de dominação. Entende? Ela tem um lado pelo qual ela joga. Agora, é imprescindível pensar esse eterno paradoxo que se assenta em toda a colonização. Ora, nós somos ruptura, o contraste. Ora, nós somos a continuidade da metrópole. No caso, o autor está afirmando uma exacerbação dos traços da metrópole, com a religião sendo importante para manter tanto a ordem lá na Europa quanto aqui na colônia. E é nessa tensão que vai se moldando a história da colonização
economicamente e religiosamente. É interessante que, se a gente for pegar isso daí, a gente quiser trazer o próprio Foucault para o debate e falarmos sobre a respeito das famílias discursivas, né? Essas interações entre discursos que se fundamentam, que se legitimam, né? Para permanecerem em evidência, vamos assim dizer, é bastante interessante, porque existe um discurso econômico, existe uma justificativa, vamos dizer, biológica, existe uma justificativa política, existe uma justificativa, né, religiosa a respeito da dominação, para que prevaleça, para que legitime toda essa dominação. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer apenas uma reflexão, né? Eu gosto de pegar esses textos, ler ele e sempre fazer uma reflexão um tanto particular, eu diria. A ideia de transição, né? A ideia de transição ela é importantíssima, porque a ideia de transição é a ideia da vida, né? Nós não somos mais aquilo que nós éramos, por isso que a vida ela se dá e ela tem como ponto fundamental a memória, ela tem como ponto fundamental o passado. E aí eu gostei muito quando o autor traz essa ideia de que o Brasil ele é transição, né? Se o Brasil é transição, o Brasil é vida, o Brasil é existência, porque existir é ser transitório, é aceitar essa transitoriedade do que é o nada, né, e do que é o tudo, vamos assim por dizer, né? Nós estamos nesse processo de transição, ou do que é o nada e o nada, enfim. Mas a ideia basicamente é de que a vida ela é a própria transitoriedade, porque nós somos passado e nós somos sim memória, mas nós também somos, ou nós também seremos, né? É futuro, porque a vida também é expectativa, né? A vida também é expectativa, a vida ela se dá entre esses dois polos que são fundamentais para a existência humana, que é a memória e a expectativa, que é o passado e que é o futuro. E o presente, então, ele é sempre transitoriedade, né? Nesse sentido, o presente é sempre transição. É sempre transição da memória para a expectativa. É sempre transição do sonho para a realidade, vamos assim dizer. Ou é sempre a transição do passado para o sonho, né? E é a realidade. A realidade é a transição. Então, nesse sentido, quando o autor ele traz essa ideia de que o Brasil ele é transição, eu penso, de fato nós somos transição porque nós somos existentes, nós somos a vida bruta como ela é, né? A nossa nação, por mais defeito, por mais problemas, por mais dificuldades, por mais antagonismo e por mais que nós estejamos evidentemente diante de um contraste das concepções de vida e políticas dentro da nossa nação, nós temos que entender que nós somos isso, porque nós somos o bruto da vida, nós somos a vida recrudescida em sua crueza, como ela é, desde a nossa colonização, com as nossas mazelas e com os nossos acertos, né? Com os nossos erros, com as nossas peculiaridades e com as nossas singularidades, mas também com as nossas semelhanças, com as nossas similitudes, com as nossas identidades, não é mesmo? Nós somos o dissenso, mas nós também somos o consenso. Então, porque a vida é assim, a vida é essa integralidade mesmo, a vida é essa ideia de passado e futuro, de memória e expectativa, mas a vida no presente, a realidade, ela é e sempre vai ser transição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de comentar nesse canal, de curtir, de compartilhar, de dar a sua contribuição. Clica no sininho, se inscreva no canal, né? Clica no sininho para você receber as nossas atualizações e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar